Paz, Senhor Bros! Tudo bom com vocês? Em 2016 eu fiz um vídeo contando as minhas experiências com o Ministério Infantil e no final eu contei que eu não tava mais trabalhando com as crianças e tal, e eu prometi que eu ia contar o porquê, qual foi o motivo. E esse dia chegou. Depois de um ano e tanto, chegou. Antes tarde do que nunca. E eu vou deixar aqui no link esse vídeo pra você assistir e entender como foram esses meus anos trabalhando com crianças. Eu comecei a trabalhar com crianças com 14 anos e eu permaneci com as crianças até os meus 20 anos. Foram 6 anos de ministério com crianças e desses 6 anos, 1 ano e meio, eu fui conselheiro de crianças, que seria o líder de crianças. Primeiro homem que não era pai, que era jovem, como conselheiro de crianças. Foi muito da hora. Quando eu tava com meus 20 anos, lá em 2015, começou a acontecer algumas coisas dentro de mim que eram problemáticas. Eu amava trabalhar com criança, eu tinha prazer de preparar aula todos os domingos, eu tinha paciência com as crianças, eu amava de verdade, era um momento de alegria quando eu parava pra estudar minha aula durante a semana. E em 2015, esse prazer que eu tinha foi perdido. Eu comecei a sentir um peso quando eu ia preparar aula, quando eu ia contar história lá com as crianças, quando eu tinha que ficar com as crianças. E aí eu comecei a fazer minhas aulas nas coxas, eu não me preparava mais direito. E nisso, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Porque se eu tava perdendo prazer, se eu tava sentindo esse peso nas minhas costas, como se eu estivesse carregando o mundo, é porque tinha alguma coisa errada. Porque o fardo de Jesus é leve. Não é fácil, mas ele é leve. É gostoso você trabalhar pra Jesus quando você está onde Jesus quer que você esteja, não é mesmo? Nesse ponto, eu comecei a ficar mais recluso, mais introspectivo, eu e os meus pensamentos, eu e Deus. E eu achava que era uma crise existencial que passaria. E nesse tempo que eu tava com Deus, tentando me encontrar de novo, Deus era enfático comigo. Ele falava, seu tempo acabou. E eu não queria acreditar nisso, porque eu já tinha planos no Ministério Infantil, eu já me imaginava com a boca cheia falando que eu tinha 20, 30 anos de ministério com crianças. E Deus sempre muito enfático. Seu tempo acabou. E aí foi quando eu joguei a bola pros meus pais, eu contei o que tava acontecendo pra eles, e eu pedi ajuda, eu fiquei tipo, olha, me ajudem a orar porque eu tenho que tomar uma decisão. Alguma coisa eu preciso decidir, ou eu fico ou eu saio. Mas na verdade eu já sabia o que eu tinha que fazer, eu só tava com medo, porque como o ninho é gostoso de ficar, né? Nesse momento que eu entendi que a águia tava tirando as penas, tava deixando o ninho um lugar hostil pra eu abrir asas e voar, mas eu ainda tava com medo de voar. E nesse dia que eu conversei com os meus pais, eu comentei com a minha mãe pela primeira vez. Que eu falei, mãe, se eu sair das crianças, você assume a minha sala? Por que eu quis isso? Porque minha mãe tem o mesmo jeito que eu. A gente tem formas parecidas de lidar com as crianças, de ensinar e tudo mais. Então eu sabia que ela ia dar continuidade àquilo que eu tava ensinando. E aí eu joguei pra ela, ela falou tipo, não, filho, beleza, se a direção de Deus for essa, eu assumo a sua sala sem problema nenhum. Depois de algum tempo, a resposta de Deus continuava irredutível e meus pais também tinham essas confirmações e tudo mais. E eu precisei me desligar realmente do departamento de crianças da minha igreja. Foi muito doído, gente. Falar com a minha conselheira na época foi muito doído. Conversar com as minhas crianças, falar o que estava acontecendo, foi muito doído. Olhar para aquela carinha deles, ver a tristeza no olhar deles me matava. Mas o que me doeu nessa decisão foi a dor da separação. Porque eram pessoas, eram crianças que eu já acompanhava há anos. Crianças e pessoas que eu amava e que eu amo até hoje. Não é porque eu saí que eu parei de amar, pelo amor de Deus. Mas era uma coisa confortável, era uma coisa que eu já sabia, era uma coisa que eu tinha um vínculo, eu tinha um laço afetivo. E precisou ser rompido nessa questão de eu precisar sair. Mas essa decisão, acho que foi uma das poucas da minha vida que eu tive plena paz e convicção do que eu tava fazendo. Porque eu não tava fazendo porque eu queria. O que eu queria era completamente o oposto. Mas eu tava fazendo o que Deus queria. E por causa disso, dessa decisão, ser uma decisão tão difícil, a gente tem que ouvir algumas coisas, né? Graças a Deus a gente tem boca, graças a Deus crente tem boca, tem língua. E eu tive que ouvir, por exemplo, da minha liderança. Como que foi pra você enfrentar a sua mãe e sair do Ministério de Crianças? Sendo que em nenhum momento minha mãe me obrigou a dar aula pra crianças, tanto que ela sempre ficou muito relutante, porque ela tinha esse medo de que as pessoas iam achar que eu tava dando aula pra crianças por causa dela. E ela orou muito quando foi pra eu entrar pra dar aula pra criança, e Deus confirmou pra ela. E ela foi a primeira pessoa que me apoiou quando ela entendeu de Deus que era o meu tempo realmente de viver outras coisas. Eu não tive que enfrentar ninguém. E se você é da minha igreja, meus amores, eu não trabalhei com criança por 6 anos por causa da minha mãe, tá? Se vocês achavam isso, estão achando errado, tá bom? Aquele abraço pra todos vocês, viu? Deus abençoe. E essa decisão eu tomei mais ou menos em junho, julho de 2015. E no meio do ano a gente começa a planejar e preparar a Assembleia Local da Igreja, que é o lugar onde a gente escolhe a liderança pro ano seguinte. E nessas coisas que eu precisei ouvir de pessoas, uma delas foi que estavam falando que eu tinha saído do departamento de crianças porque eu ia ser líder de jovens. E aí me perguntavam, tipo, você saiu das crianças pra ser líder dos jovens? É isso mesmo, não sei o quê. E eu falava, tipo, não foi pra ser líder dos jovens. E eu não fui líder de jovens. Eu concorri por 2 anos
anos e não ganhei, ou seja, não era pra ser de verdade. E quando eu dava essa resposta pras pessoas, eu ouvi com essas palavras: você é louco? Você vai trocar dar aula pra alguém pra ficar sentado na cadeira no EBD ouvindo aula de outra pessoa? E aí eu respondi pra aquela pessoa: sim, eu sou louco e é isso que eu vou fazer, porque se é aqui que Deus quer que eu fique, então eu vou ficar. Se Deus falou pra mim que o meu tempo tinha dado, daqui a alguns anos pode ser o tempo de novo de eu voltar. Se eu tiver que mudar de área, se eu for líder de jovens ou se eu trabalhar com adolescente, não importa. Deus vai me falar, mas enquanto isso eu vou ficar esperando quietinho no meu canto. Porque eu não repliquei essa confiança que eu tinha nessa área em todas as outras áreas da minha vida, não é mesmo? Se você quer entender isso que eu falei, eu vou deixar aqui no link um vídeo pra você assistir, que você vai entender um pouquinho. E eu acho que eu até comentei dessa situação aqui das crianças e tal. E eu fiquei quietinho na minha por quase 1 ano e meio, sentado numa cadeira na EBD, vendo aula dos jovens. Sem pretensão nenhuma de ser líder, de ser professor, de ser nada. Muita gente me cobrava, mas eu tava nem aí. Muita gente falava que eu ia voltar pras crianças, que eu tinha que voltar pras crianças, mas assim, se eu não fiz a vontade de um homem, que no caso esse homem era eu, que era continuar nas crianças, eu não vou fazer vontade de homem pra fazer o que eles querem que eu faça, sendo que às vezes nem eu queria fazer, não é mesmo? Quiçá Deus queria que eu fizesse. Então eu ouvi muita coisa, eu tive que engolir muita coisa, mas eu tava pleno e convicto de que na hora que fosse pra ser, seria. Em agosto do ano passado, eu fui chamado pra aula pros adolescentes. E eu estranhei muito no primeiro momento, porque eu fiquei: como assim? Peraí, tá muito rápido. Não tem nem 2 anos que eu parei de dar aula pra criança. Como assim? Estão me chamando? E foi realmente algo assim que eu não pedi. A líder, a conselheira dos adolescentes, ia ter férias em agosto e ela precisava de alguém pra cobrir ela. E ela sugeriu o meu nome. E eu relutei muito naquele mês, assim, eu fiquei tipo: cara, será? Só que Deus já tinha me dado um spoiler no ano anterior, porque no ano anterior eu fui tio dos adolescentes. Eu fui num acampamento com eles e eu fui olhar os meninos. E lá já teve, assim, uma paixão que eu não tinha por adolescente, cara. Eu nunca gostei de adolescente, porque a adolescência é uma fase muito difícil. A minha adolescência, eu olho e fico: mano, como eu fui burro na minha adolescência. Então não era uma fase da vida que eu, nossa, me aproximava, que eu sentia aquela coisa de pai. Não! E naquele acampamento, eu comecei a ver os adolescentes, a olhar pra aqueles meninos com outros olhos. Do mesmo jeito que eu olhava pras crianças com outros olhos. E entendam, eu não parei de amar criança, eu não parei de gostar de criança. Eu ainda quero fazer muita coisa pra criança. Eu ainda tenho esse ardor dentro de mim de fazer coisas para crianças, mas não do jeito que eu fazia. Não integral, só nesse ministério. Depois daquele acampamento, eu apaguei aquilo. Foram 6 meses que eu fiquei, tipo, ignorando normal. E aí, em agosto, veio isso. E tô aí com os adolescentes desde então. Então, o que eu posso te dizer é que sai do ninho que vale a pena, viu? Porque é surreal, sabe? A sensação gostosa que eu tenho de preparar aula pros adolescentes, que eu há anos não tinha quando eu preparava aula pras crianças, lá do começo, lá nos primeiros anos que eu dava aula pra crianças, é espetacular. O ninho é gostoso, o ninho tem o seu valor, mas existe um momento que a gente precisa sair do ninho. Isso não quer dizer que eu tava no lugar errado, que eu tava no ministério errado. Não! É que eu tava ali e eu cumpri o que eu precisava cumprir. Deus queria que eu trabalhasse com criança de verdade, de corpo e alma, o tempo todo domingo, preparando aula, sendo tio de verdade, por 6 anos. Hoje, eu continuo ajudando as crianças, eu continuo amando criança, eu continuo fazendo as coisas, mas não tão integral assim. E isso não quer dizer que foram 6 anos de erro, que eu tava no ministério errado, que eu tava no departamento errado. Não, é que simplesmente era aquilo que eu precisava fazer naquele momento, naquele período, naquela estação. Agora é uma outra estação da minha vida e Deus quer que eu viva e faça outras coisas nessa nova estação. Eu não sei qual ninho você tem que sair, eu não sei o que você precisa deixar pra trás. Às vezes Deus já tirou as penas desse ninho faz tempo, Deus já tá te empurrando pra fora desse ninho faz tempo e você tá relutando, você tá agarrando com todas as unhas que nem eu tava. Mas, meu amigo, abre as suas asas e voa, porque se Deus tá te empurrando pra fora do ninho, é porque Ele sabe que você consegue voar. Ele não ia te empurrar se Ele soubesse que você não conseguiria. Vai viver o que Deus tem pra você nesse tempo. E isso não vai invalidar aquilo que você já fez, porque aquilo que você já fez te fez ser quem você é, te construiu, te amadureceu, te fez crescer. Valorize o tempo no ninho, valorize o que você aprendeu durante o teu tempo no ninho. Esteja sensível ao direcionamento de Deus e não tenha medo de tomar a decisão que Deus quer que você tome, porque se essa direção realmente vem de Deus, se você realmente tem procurado a opinião de Deus, se Deus tem te falado o que você tem que fazer, se Deus tem confirmado de tantas formas como Ele confirmou comigo, tenha coragem e tome a decisão que Ele quer que você tome, porque foi Ele que te fez e Ele sabe pra que Ele te criou e os lugares que você precisa frutificar durante a sua vida. Vai viver o que Deus quer que você viva, vai ser pleno, vai voar.
não fica agarrado no ninho, porque vai ser pior pra você. E quanto mais tempo você ficar agarrado no ninho, mais desconfortável vai ser pra você. Vai fazer o que Deus quer que você faça logo, por favor. Esse era o recado que eu tinha pra dar pra vocês hoje. Eu vou deixar aqui do lado 2 videozinhos antigos pra você assistir logo quando esse acabar. Se você tá assistindo os vídeos aqui do canal ou chegou de paraquedas aqui, se inscreve, vem fazer parte da nossa família, meu amigo. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você também já trabalhou com criança ou se você precisou sair do ninho em alguma área da sua vida. Conta a sua história aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Compartilha nas suas redes sociais pra me ajudar bastante esse vídeo ser espalhado e essa mensagem ser espalhada também. E segunda e quarta-feira, 6h30, nós temos um encontro aqui. Se o sininho não te avisar, saiba disso. Segunda-feira, quarta-feira, 6h30, encontro aqui. Deus abençoe, beijo grande e tchau.